O vento estava frio naquela noite de 24 de dezembro de 2023. Eu ainda lembro do cheiro de fritura que vinha de dentro da casa, a música alta, as risadas, as luzes coloridas piscando na janela da sala, aquelas luzes que eu mesma tinha comprado 2 natais atrás, porque meu filho disse que o enfeite deles tinha quebrado. E ali, na calçada de cimento gasto na frente daquela casa que eu paguei, estava meu neto, Miguel, 9 anos, sentado no meio-fio, abraçando os próprios joelhos, usando um short e uma camiseta fina, tremendo, não de choro, de frio. A boca dele estava fechada, mas os lábios tinham ficado roxos de tanto segurar o ar da noite de dezembro. Os pezinhos descalços encostados na calçada fria, os olhos olhando para o nada, como criança que aprendeu cedo demais que não adianta chamar. Eu parei o carro, saí devagar. Fiquei parada no meio da calçada por uns 3 segundos, que pareceram 3 horas. Não entendi o que estava vendo. Depois, entendi tudo. Fui até ele, ajoelhei na calçada, no meu joelho de 63 anos, e peguei meu neto no colo sem dizer uma palavra. Abri a mala do carro, tirei o casaco verde que eu tinha comprado de presente para ele e envolvi aquele corpinho gelado com o pano morno. Ele não disse nada, só encostou a cabeça no meu ombro e fechou os olhos. E eu olhei para aquela porta fechada, com a música lá dentro, com as risadas, com as luzes piscando. E foi aí que algo em mim, que tinha ficado quieto por muitos meses, paciente, esperançoso, sempre esperando melhorar, finalmente se calou de vez. Não de fraqueza, de decisão. Eu bati na porta uma vez. Ninguém abriu. Eu dei um chute. A porta abriu. E quando meu filho me viu, pálido, de copo na mão, com aquela expressão de quem não acreditava no que estava vendo, eu olhei nos olhos dele, nos olhos do menino que eu criei, pelo qual eu dei tudo o que tinha. E eu disse 3 palavras, só 3. Mas ele nunca mais vai esquecer. E eu também não. Antes de continuar, eu preciso parar um segundo para te agradecer. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ter parado o que estava fazendo para ouvir essa história. Isso significa muito para mim. Me faz um favor. Vai lá nos comentários agora e me conta de onde você está me ouvindo. Cidade, estado, país. Não imagina o quanto é bom saber que tem gente de tantos lugares diferentes parando o dia para ouvir uma história como essa. Me conta. Preciso te dizer também, alguns detalhes desta história foram ajustados para proteger as pessoas envolvidas e a narrativa contém elementos ficcionais com fins de contar essa experiência da melhor forma possível. Qualquer semelhança com pessoas específicas é coincidência, mas o que eu senti, o que aconteceu, a dor e a justiça que vieram depois, isso é completamente real. Agora volta comigo. Porque para você entender o que eu fiz naquela noite de Natal, você precisa entender quem eu sou. E o que eu perdi, e o que fui deixando me tomar sem perceber. Meu nome é Aparecida, Aparecida Santos Ferreira, 63 anos, nascida em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, e morando nessa cidade desde os 22, quando vim acompanhar o Roberto, que tinha conseguido trabalho numa metalúrgica na cidade maior. Fui costureira a vida toda. Não costureira de boutique chique, não. Costureira de bairro. Daquelas que fazem bainha, consertam zíper, ajustam vestido de noiva, passam a madrugada costurando fantasia de criança para festa junina, porque a mãe deixou para a última hora. Trabalhei 38 anos com uma máquina Singer, que ainda funciona até hoje, na mesma sala dos fundos da minha casa, numa bancada de madeira que o Roberto fez com as próprias mãos num sábado de 1997. O Roberto dizia que o cheiro daquela sala era o perfume da dignidade. Roberto era meu marido, era meu companheiro de 40 anos, era o homem que ensinava meu filho a jogar dominó na varanda depois do jantar, que plantava couve no quintal todo mês de março sem falta, que acordava antes do sol para fazer café e me acordava com a xícara já na mão, quente, com açúcar na medida certa, como ele sabia que eu gostava. Roberto morreu em 15 de março de 2022. Infarto fulminante. 66 anos. Sem aviso, sem despedida, sem a chance de eu segurar a mão dele uma última vez.
Ele foi trabalhar de manhã, como sempre. Voltou mais cedo porque disse que estava com uma dor no braço. Deitou no sofá enquanto eu terminava uma calça que eu precisava entregar. E quando fui chamar para ele tomar o remédio de pressão, ele não acordou. Depois que o Roberto foi, a casa ficou grande demais. O cheiro de café de manhã sumiu. O dominó ficou em cima da geladeira, dentro da caixinha de madeira que o cunhado tinha dado de presente. A couve cresceu sem controle porque eu não sabia a hora certa de colher. E fiquei com vergonha de perguntar para o vizinho, porque então teria que explicar que aprendi tarde demais. Eu continuei costurando, porque era o que eu sabia fazer. E porque enquanto minha mão estava ocupada com a linha e a agulha, minha cabeça não ficava tão vazia. O que me ajudava mais do que tudo era o terço do Roberto. Um terço de madeira escura, com contas grandes e lisas, polidas de tanto uso, que ele tinha ganhado da mãe dele quando tinha 12 anos. Ele rezava todo dia antes de dormir. Quando ele morreu, eu não consegui separar aquilo da minha vida. Hoje, ele fica na minha bolsa, enrolado num lenço branco que foi do paletó dele. Em todo lugar que eu vou, ele vai comigo. Naquela noite de 24 de dezembro de 2023, ele estava no fundo da minha bolsa. Enquanto eu estava na calçada com meu neto tremendo nos braços. Fábio sempre foi meu filho único. Criei ele com o Roberto com muito amor e muito suor junto. Não tínhamos fartura, mas nunca faltou nada que importasse. Escola, roupa, livro, comida quente. Eu costurava de madrugada quando o movimento aumentava no fim de ano e o Roberto fazia hora extra quando tinha. Era assim. A família era isso. Fábio cresceu, casou cedo com a Sandra, teve o Miguel. Eu adorava a Sandra. Era uma mulher simples, trabalhadora, que cuidava do lar com carinho e que me tratava como segunda mãe desde o começo. Quando o Miguel nasceu, em março de 2014, eu mesma fiz o enxoval dele. Cada peça com as mãos. Um cobertor de crochê em azul e branco, com pontos miúdos que levei 3 semanas para terminar, porque eu queria que fosse perfeito, porque ele era meu primeiro neto. Depois a Sandra adoeceu. Um câncer no pâncreas que veio rápido demais para ser justo. Em setembro de 2020, ela se foi. Miguel tinha 6 anos. Fábio tinha 35. Foi uma perda que abalou todo mundo de formas diferentes. Eu fui morar 3 meses com eles depois do velório. Cuidei do Miguel, que não entendia muito bem, mas sentia na carne que a mãe havia ido para um lugar de onde não voltava. Cuidei da casa, da comida, da roupa. Cuidei do Fábio, que naquele primeiro mês mal saía do quarto. Quando voltei para Valadares, ele já estava um pouco mais de pé. Ainda fraco, ainda partido, mas de pé. Kátia entrou na vida dele em meados de 2021. Eu soube por telefone, numa tarde de terça-feira. Fábio me ligou empolgado, com uma voz que eu não ouvia fazia muito tempo, e disse que tinha conhecido uma mulher, que ela era bonita, que era simpática, que o fazia rir de novo. Eu fiquei aliviada. Queria que ele fosse feliz. Queria que o Miguel tivesse uma família de novo. Que filho meu ficasse sozinho era a coisa que mais me pesava. Conheci a Kátia em novembro de 2021. Ela era alta, comunicativa, sorridente. Me abraçou na chegada como se me conhecesse há anos. Me chamou de sogra no primeiro dia. Disse que queria muito me conhecer, que Fábio falava muito de mim, que ela tinha muito respeito por mães que criaram filhos sozinhas. Eu me encantei. Era exatamente o que eu precisava acreditar naquele momento. Que meu filho estava bem, que o Miguel teria uma família, que a vida estava se arrumando. Em maio de 2022, quando o Roberto tinha morrido fazia apenas 2 meses, e eu ainda mal conseguia atravessar uma manhã inteira sem parar para chorar, Fábio me ligou com um pedido. Eles tinham encontrado uma casa boa, num bairro tranquilo, com espaço para o Miguel brincar no quintal. Precisavam de um apoio na entrada. O valor era R$45 mil. Eu tinha esse dinheiro guardado. Era a reserva que o Roberto e eu tínhamos construído durante anos, pensando em reformar a nossa casa, talvez colocar um segundo banheiro, talvez rebocar a parede dos fundos que sempre incomodou o Roberto. Mas eu olhei para aquele dinheiro numa tarde de sábado, sentada na beira da cama, com o terço na mão, e pensei no meu filho, no neto,
Pensei que o Roberto teria feito o mesmo sem hesitar. Transferi os 45 mil na segunda-feira de manhã. Fábio ligou chorando de gratidão. Kátia mandou uma mensagem dizendo que eu era um anjo, que eles nunca iam esquecer o que eu tinha feito, que a casa ia ter um cantinho especial para quando eu fosse visitar. Nos meses seguintes, quando Fábio me disse que a prestação da casa estava pesando junto com as outras despesas, comecei a ajudar com R$ 800 por mês. Todo dia 15, eu transferia, sem falta. Quando Miguel precisou de uma escola melhor, eu me ofereci para pagar R$ 650 por mês. Escola particular boa, com inglês e informática. E quando o carro deles estragou 2 vezes em 3 meses e Fábio disse que estava difícil de trabalhar sem transporte, ajudei a comprar um usado, um Fiat Uno 2019, R$ 38 mil. Tirei do que me restava da aposentadoria guardada. Não me arrependia, era minha família, era o que eu podia fazer. Tem uma coisa que eu lembrei só depois. Em outubro de 2022, numa visita à casa deles, eu estava na cozinha ajudando Kátia a organizar as compras e ela perguntou, de passagem, como se fosse conversa fiada, se a minha casa em Valadares estava no meu nome ou no nome dos dois. Respondi que estava só no meu nome, que o Roberto nunca tinha gostado de complicar documentação. Ela fez um baixinho e mudou de assunto. Eu não dei importância. Devia ter dado. Sei que você já está sentindo o peso do que eu estava passando naquele momento. Aquela mistura de amor e de ingenuidade que a gente insiste em chamar de confiança, porque chamar de ingenuidade dói demais. Antes de continuar, me conta uma coisa nos comentários. Você já ajudou financeiramente alguém da família e percebeu com o tempo que havia um interesse calculado por trás daquilo tudo? Não precisa dar detalhes. Só me conta. Porque se você já passou por isso, você sabe exatamente o que vem a seguir nessa história. E se você nunca passou, reza para não passar. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. Parece simples, mas esse gesto me diz que eu não estou falando no vazio, que tem alguém do outro lado ouvindo, e isso para mim vale mais do que você imagina. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse favor agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho, porque o que vem a seguir nessa história mudou a minha vida. E eu acredito que pode mudar alguma coisa na sua também. Porque o que aconteceu nos meses seguintes não foi um desentendimento de família, não foi uma briga que se resolve no almoço de domingo com pede desculpa e passa. Foi uma traição que foi crescendo devagar, como uma trinca numa parede que você ignora, até o dia em que o teto cai. E o teto caiu numa noite de Natal. O primeiro sinal que eu não soube ler direito aconteceu em julho de 2022. Fui visitar sem avisar. Não tinha o costume de avisar sempre. Era filho, era neto, era minha família. Cheguei por volta das 4 da tarde numa sexta-feira, com uma marmita de frango com quiabo e arroz que eu tinha feito, porque sabia que eles chegavam tarde do trabalho e o Miguel ficava sozinho depois da escola. Quando entrei com a chave que o Fábio tinha me dado, o Miguel estava na sala, sozinho, com 8 anos, assistindo televisão com uma bolacha na mão. Perguntei se tinha almoçado. Ele disse que tinha comido biscoito, só biscoito. Fui à cozinha. A geladeira tinha uma embalagem de frios aberta, um resto de pão, um pote de margarina. Nenhuma comida pronta, nada aquecido, nada deixado separado com o nome do menino. Kátia chegou às 6h30. Não se desculpou. Disse que o trabalho tinha aprendido, que era assim mesmo na sexta. Quando comentei gentilmente que o Miguel precisava de uma refeição decente durante o dia, ela fez um sorriso torto e disse: "A senhora sabe como criança é, né? A gente deixa comida e eles ficam no biscoito mesmo." Engoli. Pensei que estava exagerando. Pensei que eu era de uma geração diferente, que talvez hoje em dia fosse assim mesmo. Em setembro, fui de novo. Dessa vez, avisei. Levei um presente para o Miguel, porque ele tinha feito aniversário. Um livro de história em quadrinhos que ele tinha falado que queria numa conversa por videochamada. Quando cheguei, Kátia estava com 2 amigas na sala, rindo alto, com a televisão no volume máximo. Me recebeu com um abraço rápido e disse, com um sorriso que não chegava aos olhos: "Aparecida, a gente está numa reuniãozinha aqui, tá?
O Fábio chega às 8. Fui direto ao quarto do Miguel. O quarto dele era o menor da casa. Não tinha cortina, só um pedaço de tecido dobrado pendurado numa vareta que não alcançava as bordas da janela. A cama era a mesma de quando ele morava com a Sandra, com o colchão levemente afundado no meio. No canto, uma pilha de roupas que ninguém tinha dobrado fazia dias. Dava para ver pelas dobras amassadas. Fiquei ali com ele 1 hora. Dobramos as roupas juntos, os dois sentados no chão. Li a história em quadrinhos com ele e ele ficou feliz de um jeito que doeu em mim. Uma felicidade simples demais. Uma felicidade de criança que não está acostumada a ter atenção. Quando fui embora, Kátia me deu tchau do sofá. Não se levantou. Eu disse para mim mesma que ela era jovem, que não tinha sido criada assim, que ia aprender, que não era meu lugar interferir. Não disse nada para o Fábio. Não devia ter ficado quieta. Em março de 2023, um ano depois da morte do Roberto, decidi ir a Belo Horizonte passar 1 semana com minha irmã Marlene, que morava lá fazia 15 anos com o marido Geraldo. Marlene é 2 anos mais nova que eu. Casada, 2 filhos criados, auxiliar de enfermagem faz 22 anos e uma mulher que diz o que pensa sem rodeios. O tipo de irmã que você não quer perto quando quer se enganar, mas que você precisa perto quando a situação pede verdade. Quando contei para ela quanto eu estava ajudando Fábio, ela ficou quieta por um tempo. Depois disse: Aparecida, você tem comprovante de alguma coisa disso? Eu dei risada. Falei que era meu filho, que não precisava de comprovante de filho. Marlene não riu. Você já foi à escola do Miguel? Falou com algum professor? Sabe o nome da escola? Eu pausei. Sabia o nome. O Fábio tinha me dito em maio de 2022, quando eu tinha pedido para transferir a primeira mensalidade, mas nunca tinha ido lá, nunca tinha conversado com nenhum professor. Sempre que eu mencionava ir, o Fábio dizia que não era necessário, que a escola era excelente, que ele cuidava disso. Marlene me olhou por cima da xícara de café. Você está pagando mais de R$ 2.000 por mês para uma vida que você nunca viu de perto. Eu não respondi. Mas aquela pedra pequena que eu já tinha no sapato desde outubro de 2022 ficou um pouco mais pesada. Em abril, liguei para o Fábio para perguntar se o Miguel estava bem na escola. Perguntei como ele tinha ido na prova bimestral. Fábio foi logo mudando de assunto. Disse que o Miguel estava ótimo, que estava crescendo muito, que eu precisava ir lá ver pessoalmente logo. Não me disse como tinha ido na prova. Anotei aquilo mentalmente. Em junho, tentei ligar para o Miguel no celular que eu mesma tinha comprado para o aniversário de 10 anos dele. O telefone chamou e caiu no voicemail. Liguei 3 vezes numa semana. Nenhuma resposta do menino. Quando falei com Fábio sobre isso, ele disse que o Miguel tinha perdido o aparelho na escola, que já estavam providenciando outro. Mas o meu número está salvo no aparelho dele, Fábio. Ele saberia me ligar de outro celular. Mãe, criança é assim. Você cobra demais. Você cobra demais. Fiquei com essa frase 3 dias na cabeça, e foi em julho de 2023 que eu ouvi, sem querer, uma conversa que me abriu os olhos para uma parte da verdade. Eu tinha chegado para uma visita planejada. Estacionei, peguei a bolsa, fui pelo corredor lateral que dava para o quintal, porque queria ver se o jardim que eu tinha ajudado a plantar em novembro ainda estava vivo. A janela da cozinha estava aberta. As vozes chegaram até mim antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Kátia estava falando alto, sem nenhuma preocupação de ser ouvida. Você vai precisar pedir mais para sua mãe. Aquele valor não está cobrindo mais com o que a gente tem de despesa. E Fábio, com uma voz que eu não reconheci como a voz do meu filho, ela vai dar. É só falar que é pro Miguel. Fiquei parada. O ar não entrou nem saiu por uns 10 segundos. É só falar que é pro Miguel, meu neto. Meu neto de 9 anos sendo usado como argumento para tirar dinheiro de mim. Entrei pela porta da frente. Bati. Sorri quando Kátia abriu. Tomei o café que me ofereceram. Brinquei com o Miguel por 1 hora. Fui embora. E chorei o caminho inteiro de volta para casa. Sozinha, com o terço do Roberto apertado na mão direita, enquanto dirigia com a esquerda. O que aconteceu em outubro de 2023, eu não consigo contar sem sentir um aperto no peito até hoje. Foi numa tarde de sábado. Eu tinha ido sem avisar porque Fábio não estava atendendo meu telefone fazia 3 dias.
3 dias. Cheguei por volta das 2 da tarde. Bati na porta. Kátia abriu. Eu soube imediatamente que tinha interrompido alguma coisa. Ela estava com um vestido de festa, maquiagem pesada, cabelo arrumado. Atrás dela, eu vi a sala reorganizada, as cadeiras da cozinha trazidas para dentro, um arranjo de flores em cima da mesinha de centro, taças de vinho já postas na mesa, uma bandeja de salgados em cima do balcão. Tinham visitas chegando. Aparecida, a gente tem compromisso hoje à tarde. Eu sei que vocês têm compromisso. Só vim ver o Miguel, fico pouco. Ela não saiu da frente da porta. Olha, hoje não é um bom dia. Seria melhor se você tivesse ligado antes. Eu disse ainda calma. Eu tenho uma cópia da chave dessa casa, Kátia. Quem me deu foi o próprio Fábio. Ela virou levemente o rosto. Chamou o Fábio pelo nome, alto. Meu filho veio até a porta, também arrumado. Camisa nova que eu não tinha visto antes, cheiroso. Com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele, uma impaciência polida que ele tentava esconder atrás de um sorriso que não funcionou. Mãe, a gente avisou que hoje tinha um compromisso aqui. Você não me avisou nada, Fábio. Faz 3 dias que você não atende meu telefone. Eu estava ocupado. Olha, hoje não é bom. Você volta semana que vem? Não respondi de imediato. Olhei por cima do ombro dele, procurando o Miguel com os olhos. Vi a sala decorada, vi as taças, vi as 2 garrafas de vinho importado com rótulo elegante em cima do balcão. E então olhei para o meu filho e perguntei, baixinho, onde está o Miguel? Foi Kátia que respondeu, da mesma posição, sem se mover. Ele está no quarto. Posso pelo menos vê-lo? Silêncio de 2 segundos. Fábio suspirou. Suspirou como quem carrega um peso e disse, mãe, você não podia ter ligado antes? Eu disse, posso ver o meu neto? Kátia deu um passo à frente, levantou levemente o queixo e disse com uma voz que eu vou carregar comigo até o fim da minha vida. A senhora precisa entender que essa é a nossa casa e que hoje nós temos uma vida aqui que não gira em torno da senhora. A nossa casa, a casa que eu paguei. Eu não gritei, não chorei, não disse nada. Dei meia volta, desci os 2 degraus da entrada, entrei no meu carro, devagar, com cuidado, como quem tem medo de fazer algum movimento brusco e quebrar. E só quando a rua já tinha sumido no espelho retrovisor, eu deixei a mão ir para o fundo da bolsa, encontrei o terço do Roberto e fiquei com ele apertado entre os dedos durante todo o caminho de volta. Aquela noite foi a noite mais comprida que eu tive desde que o Roberto morreu. Não dormi. Fiquei na cama olhando para o teto até às 3 da manhã, depois levantei, fui à cozinha, fiz um chá que não bebi e sentei na cadeira que era a cadeira do Roberto à cabeceira da mesa. A cadeira que ele ocupava todo dia por 40 anos, a que ficou vazia desde março de 2022 e que eu nunca consegui dar para ninguém sentar. Revirei tudo, cada visita, cada transferência, cada vez que engoli, cada vez que me convenci de que estava exagerando. 45 mil na entrada da casa, R$ 800 por mês, desde maio de 2022, 17 meses até outubro de 2023, R$ 13.600, 38 mil no carro, 650 por mês na escola, 17 meses, R$ 11.050, mais de R$ 100 mil em 1 ano e meio, e não conseguia entrar na casa para ver meu neto. Pensei no Roberto, tentei imaginar o que ele diria sentado naquela cadeira, de frente para mim, com o dominó na caixinha em cima da geladeira. Ele tinha uma frase que usava muito quando eu me preocupava demais com o que os outros iam pensar. Aparecida, a gente não pode controlar o que o mundo faz, só o que a gente faz quando o mundo age. E então eu pensei no Miguel. No Miguel, sentado no chão dobrando roupas, porque a avó era a única que aparecia. No Miguel, que ficava feliz com um livro de história em quadrinhos, com aquela intensidade que não é normal em criança que se sente segura. No Miguel, dormindo num quarto sem cortina, com colchão gasto, enquanto na sala havia taças de vinho e flores na mesa. E naquele instante, às 3h22 da manhã de um domingo de outubro, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, foi clareza. Eu não ia mais me calar para manter a paz deles, porque a paz deles estava destruindo o meu neto. Em novembro de 2023, eu estava em Belo Horizonte, na casa da Marlene.
Ela tinha insistido que eu fosse, disse que eu estava com uma cara ruim e que precisava de companhia. Fui por uma semana. Na tarde de sábado fui comprar pão na padaria da esquina. Quando voltava, parei porque vi uma criança que tinha a mesma altura do Miguel, caminhando de mãos dadas com a avó. As duas rindo de alguma coisa que eu não ouvi. Fiquei olhando até as duas virarem a esquina. E então eu pensei, a escola do Miguel. Em quase 1 ano e meio, pagando R$ 650 por mês, nunca tinha ido à escola. Nunca tinha visto as salas, falado com os professores, conversado com alguém que conhecesse meu neto por fora da casa deles. Por quê? Porque toda vez que eu mencionava ir, o Fábio dizia que não era necessário. Voltei para casa da Marlene e fui no celular antigo que eu guardei quando troquei de aparelho. Nele tinha uma conversa de maio de 2022, onde o Fábio tinha mencionado o nome da escola do Miguel, quando eu tinha pedido dados para fazer a primeira transferência. Colégio Estrela do Saber. Peguei o telefone e liguei para a secretaria do colégio. Pedi para confirmar a situação do aluno. A atendente pediu o CPF do responsável financeiro. Dei o meu, silêncio. Depois a mulher disse, o responsável financeiro registrado é o senhor Fábio Santos. Mas o aluno, deixa eu verificar aqui. O aluno Miguel foi transferido em junho deste ano. Junho. Fábio tinha retirado o Miguel da escola em junho de 2023 e desde junho estava recebendo de mim R$ 650 por mês para pagar uma escola que o menino não frequentava mais. Precisei sentar. Fiquei com o telefone caído no colo, olhando para a parede da sala da Marlene, com aquela informação entrando pela cabeça em ondas. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses de mensalidade paga para a escola vazia. E o Miguel? O Miguel estava onde? Em qual escola? Ou em nenhuma? A mão foi sozinha para o fundo da bolsa. Encontrou o terço. Foi quando Marlene entrou pela porta, viu minha cara e disse, o que foi? Eu mostrei o telefone para ela. Ela leu, releu. Ficou quieta por um tempo que pareceu longo. Depois disse uma coisa que ficou na minha cabeça mais do que qualquer outra naquele dia. Aparecida. Isso não é um erro, isso é um plano. Marlene se sentou na minha frente naquela tarde de novembro de 2023 e disse o que precisava ser dito. Não falou com raiva, não falou com aquele eu te avisei, que seria muito fácil naquele momento. Falou com cuidado, como faz depois de 22 anos como auxiliar de enfermagem, sabendo que a verdade, quando precisa pousar com delicadeza. Irmã, eu estou preocupada com o Miguel faz tempo. Quando você me contou que ele ficava sozinho a tarde toda, que dormia no quarto menor, que a Kátia mal olhava para ele, eu estava pensando nisso, mas era seu filho, e eu não queria me meter onde não fui chamada. Ela pausou. Agora eu vou me meter. Marlene conhecia uma assistente social no bairro dela, uma mulher chamada Doutora Fernanda, que trabalhava com questões de proteção à infância. Ligou naquele mesmo momento. 5 minutos de conversa por telefone me deram algo que valia mais do que todo o dinheiro que eu tinha gasto. Direção. A doutora Fernanda me explicou que avós podem pleitear a guarda de netos em situações de negligência comprovada, que eu precisaria de provas, documentos, registros, que o primeiro passo era reunir tudo o que eu tivesse e procurar um advogado especializado em direito de família. E me disse uma coisa que parou o ar dentro de mim por uns 2 segundos. Se a criança está em situação de risco, a senhora tem não só o direito, como a obrigação de agir. A obrigação de agir. Eu nunca tinha pensado assim. Sempre achei que agir era me intrometer, que respeitar o espaço do meu filho era uma forma de amor. Marlene me olhou por cima da mesa e disse, você tem 1 semana para pensar, mas eu acho que no fundo você já sabe o que precisa fazer. Ela tinha razão, eu já sabia. Naquela noite, depois que o Geraldo foi dormir e a Marlene ficou lavando a louça, pedi licença e fui para o quartinho onde eu ficava quando visitava a irmã. Me sentei na beira da cama, tirei o terço do Roberto da bolsa. Fiquei olhando para as contas de madeira escura, polidas de tanto uso, e lembrei da última vez que vi Roberto rezar. Foi numa noite de fevereiro de 2022, um mês antes de ele morrer. Ele estava sentado na beira da nossa cama, de costas para mim, e eu acordei no meio da noite e fiquei olhando para a silhueta dele na escuridão.
com o terço nos dedos, os lábios se movendo em silêncio. Perguntei no outro dia o que ele tinha pedido. Ele disse: pedi para que ninguém que a gente ama sofra por falta de coragem da nossa parte. Repeti aquela frase em silêncio naquele quarto de Belo Horizonte. Ninguém que a gente ama sofra por falta de coragem da nossa parte. O Miguel estava sofrendo, e eu tinha ficado com medo de parecer intrometida, com medo de perder meu filho se eu pressionasse demais, com medo de ser aquela mãe chata que não respeita o espaço do filho adulto. Mas o que eu estava perdendo era o meu neto. Naquele momento, eu tomei uma decisão que não foi tomada pela raiva. Não foi pelo dinheiro, foi por amor. Pelo amor que a Sandra teria querido que existisse para proteger o filho dela. Pelo amor que o Roberto sempre ensinou que precisava de coragem para ser real. Eu ia lutar pelo Miguel, não como vingança, como responsabilidade. Voltei para Governador Valadares na segunda-feira de manhã. Mas antes de partir, Marlene me deu o contato de um advogado de família em Belo Horizonte, o Dr. Cláudio, que ela conhecia há anos e em quem confiava completamente. Liguei para o Dr. Cláudio na terça-feira, 28 de novembro. Expliquei a situação em 20 minutos, sem deixar nada de fora. Ele foi direto. A senhora tem comprovantes das transferências, extratos bancários, qualquer registro financeiro que documente o apoio? Eu tinha, guardados no banco. 3 anos de extrato que mostravam, mês a mês, os R$ 800 para a conta do Fábio como contribuição para casa, os 650 como mensalidade escolar, a transferência dos 45 mil, a do carro. E sobre a situação do menino? Testemunhos, registros de ausência escolar, qualquer coisa, aí era mais difícil, mas não impossível. Durante as 3 primeiras semanas de dezembro de 2023, enquanto o Fábio não desconfiava de nada, porque eu continuei transferindo normalmente, continuei ligando normalmente, continuei sendo a mãe paciente de sempre por fora. Eu fui juntando peças. Fui pessoalmente à secretaria do Colégio Estrela do Saber. Pedi uma declaração de que o aluno Miguel Santos havia sido transferido em junho de 2023 e que eu, como responsável financeiro cadastrado, estava exercendo o meu direito de obter essa informação. A atendente verificou os dados e me forneceu o documento. Simples assim. Fui à escola pública mais próxima da casa do Fábio. O Miguel não estava matriculado. Fui à segunda. Também não. Fui à terceira, um pouco mais longe. Lá estava, matriculado em agosto de 2023, no 5º ano, com frequência irregular, anotada no sistema. A secretária, quando perguntei com cuidado, disse que os professores tinham comentado que o menino vinha, às vezes, com roupa inadequada para o frio. Saí de lá com um aperto no estômago e com a certeza de que estava no caminho certo. Liguei para o Dr. Cláudio e contei tudo. Ele disse: a senhora está construindo um caso, dona Aparecida. Precisamos de mais uma coisa. Um registro de negligência presenciada por terceiros, ou uma situação documentada que mostre a criança em condição de risco. Eu não precisei procurar. A cena veio até mim, na noite de 24 de dezembro de 2023. E quando aquela porta abriu com um chute, eu já não estava chegando de surpresa. Eu estava chegando preparada. Quando eu chutei aquela porta, não foi um gesto de raiva, foi uma decisão. A porta abriu com um barulho seco que cortou a música e o riso de dentro da sala como uma faca. Eu entrei com o Miguel no colo, o casaco verde envolto nele, os dois olhando para dentro da casa que eu tinha comprado. A sala estava cheia. Tinha 8, 9 pessoas ao redor da mesa. Vinho nas taças, salgados na bandeja, uma caixa de panetone aberta no balcão. Os enfeites de Natal nas janelas, aquelas luzes coloridas que eu mesma tinha comprado 2 anos atrás, piscando alegremente em cima de um cenário que não fazia sentido nenhum. Fábio estava de pé perto da geladeira, com um copo na mão, com uma camisa nova de botões que eu não tinha visto antes. O olhar dele quando me viu foi de quem leva um choque elétrico. Ele disse: "Mãe." Eu não disse nada imediatamente. Olhei para ele, olhei para a mesa farta, olhei para as pessoas que olhavam para mim em silêncio. Olhei para o Miguel no meu colo, com o rosto enterrado no meu ombro, os lábios ainda roxinhos do frio. Então olhei para o meu filho nos olhos e disse as 3 palavras, só 3.
Seu pai viu. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido. Foi o tipo de silêncio que tem peso, que ocupa o espaço do quarto inteiro. Fábio ficou branco, branco de quem reconhece uma verdade que não tem resposta. Kátia, que estava ao lado da mesa, abriu a boca e fechou sem dizer nada. Eu não precisei de mais palavras naquele momento. Virei as costas, saí com o Miguel, coloquei ele no banco de trás do carro, com o cinto com o casaco verde, liguei o motor para esquentar o ar. Peguei o telefone. Doutor Cláudio, eu tenho o que precisamos. Estou em frente à casa. O menino estava do lado de fora, na calçada, sozinho, descalço, em short, enquanto havia uma festa dentro. Tirei foto antes de pegá-lo. Me diga o que fazer agora, ele disse. Eu fiz. Voltei para dentro da casa 5 minutos depois, sozinha, com o Miguel no carro, com a janela entreaberta, dormindo de cansaço, de frio e de solidão que passara. Dessa vez, não bati. A porta ainda estava aberta. A sala tinha esvaziado quase que inteiramente. Os convidados tinham saído discretamente, sem despedida, enquanto eu estava no carro. Ficou Fábio, ficou Kátia, ficou uma mulher que eu não conhecia, que descobri depois ser a irmã de Kátia, uma mulher de uns 40 anos, sentada no canto do sofá, sem se mover. Eu me sentei na cadeira da cabeceira da mesa. Coloquei em cima da mesa uma pasta plástica azul que eu tinha tirado do porta-malas. A pasta que eu passei 3 semanas montando. Abri. Estes são os extratos do meu banco dos últimos 18 meses. R$ 800 por mês transferidos para sua conta, Fábio, como contribuição para a prestação desta casa. Total acumulado, R$ 14.400. Fábio abriu a boca, fechou. Kátia cruzou os braços. Eu continuei, com a voz calma que eu tinha treinado internamente durante semanas. Aqui está o comprovante da transferência de R$ 45 mil, em maio de 2022, que serviu de entrada para a compra desta casa. Virei a folha. Aqui está o comprovante da transferência de R$ 38 mil para a aquisição do veículo Fiat Uno 2019 que vocês utilizam. Fábio disse com a voz saindo fina. Mãe, você não precisa... Eu preciso sim. Tirei o próximo documento. Esta é a declaração do Colégio Estrela do Saber confirmando que meu neto Miguel foi transferido daquela instituição em junho de 2023. Pausei. Deixei o silêncio trabalhar por 2, 3 segundos. Junho. Desde junho, eu continuei transferindo R$ 650 por mês para pagar uma escola em que meu neto não estava mais matriculado. Kátia descruzou os braços, olhou para o Fábio. Fábio olhou para o teto. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses, R$ 3.250. Coloquei a folha sobre as outras. E aqui está a declaração da escola pública onde o Miguel foi matriculado em agosto, com o registro de frequência irregular e observações dos professores sobre apresentação inadequada para a temperatura. A irmã de Kátia, no sofá, baixou a cabeça. Fábio disse, mãe, eu posso explicar. Se você me deixar, você pode. Fechei a pasta com cuidado. Mas eu não vim aqui ouvir explicação. Vim te mostrar o que eu sei e te dizer o que vai acontecer agora. Me levantei. Meu neto estava na calçada desta casa há menos de 1 hora, descalço, em short, na noite de Natal, enquanto havia uma festa aqui dentro com vinho importado e salgados de bandejão. Eu tenho fotografias daquele momento. O Dr. Cláudio, advogado que me representa desde novembro, tem uma cópia dessas fotografias neste exato momento. Kátia disse, isso é um exagero absurdo. Eu a olhei nos olhos pela primeira vez naquela noite e ela ficou quieta. Na manhã de 26 de dezembro de 2023, eu estava no escritório do Dr. Cláudio com a pasta azul, com o Miguel do meu lado bebendo um suco que a secretária tinha dado, e com a Marlene, que tinha viajado de Belo Horizonte na véspera para me acompanhar. O Dr. Cláudio entrou com os documentos já preparados, pedido de guarda provisória. Baseado em abandono afetivo comprovado, negligência com frequência escolar irregular, ausência de supervisão adequada e situação de risco verificada na noite de 24 de dezembro. A juíza deferiu a guarda provisória em 28 de dezembro. Fábio recebeu a notificação pelo sistema eletrônico. Me ligou 7 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma.
Ele foi até a minha casa no dia seguinte. Eu o recebi na porta, não o deixei entrar, e disse com calma que qualquer comunicação aconteceria pelo Dr. Cláudio a partir dali. Fábio chorou. Disse que eu estava exagerando, que ele era o pai, que eu não tinha direito de fazer isso. Eu disse uma única coisa. Você deixou seu filho de 9 anos tremendo na calçada na noite de Natal, enquanto bebia vinho com os amigos. Você fez isso, Fábio. Não eu. Ele ficou sem resposta. Fechei a porta. Em fevereiro de 2024, após 2 audiências e um laudo da assistente social que acompanhou o caso, o juiz homologou a guarda compartilhada com residência principal comigo. Fábio teria visitas supervisionadas por 6 meses, condicionadas à comprovação de condições adequadas de recebimento da criança. A questão dos valores desviados, em especial as mensalidades da escola que jamais foram pagas àquela instituição, estava sob apuração judicial. Kátia não apareceu em nenhuma das audiências. Em março de 2024, a assistente social que acompanhava o processo confirmou que os dois tinham se separado. E o Miguel dormiu na minha casa pela primeira vez na noite de 25 de dezembro, com o cobertor azul e branco que eu tinha feito quando a Sandra estava grávida dele. Aquele cobertor de crochê que eu levei 3 semanas fazendo com pontos miúdos, pensando naquele menino que ainda não tinha nome. Eu tinha guardado no fundo do armário quando o Miguel foi morar com o pai, achando que ele já era grande demais para cobertor de bebê. Não era. Ele abraçou aquilo, encolheu debaixo das cobertas e dormiu 10 horas seguidas. 10 horas, como criança que finalmente se sente segura. Em março de 2024, 2 semanas depois de a guarda ser confirmada, Fábio me pediu para conversar, pessoalmente, sem advogados. A Marlene disse que eu não era obrigada. O Dr. Cláudio disse a mesma coisa, mas eu quis. Não por ele, por mim, porque eu precisava fechar aquilo por dentro também, não só nos papéis. Nos encontramos numa tarde de sábado numa padaria perto da minha casa. Ele chegou antes de mim. Estava sentado numa mesa do canto, com um copo de água, e estava diferente. Mais magro, com uma palidez que não era de cansaço, era de consequência. Me sentei na frente dele. Por um longo tempo, nenhum dos dois disse nada. Então ele disse: "Eu errei, mãe." 3 palavras simples. 3 palavras que eu tinha esperado ouvir por tanto tempo que, quando vieram, soaram quase pequenas demais para o tamanho do buraco que tinham deixado. Não respondi imediatamente. Pensei no Roberto. Pensei no que Roberto faria naquele lugar, sentado naquela mesa, olhando para o próprio filho. Roberto não era homem de guardar mágoa, mas também não era homem de fingir que as coisas não eram o que eram. Eu disse: "Você errou, Fábio, com o Miguel, com o dinheiro, com a verdade. Mas o pior não foi isso." Ele me olhou. "O pior foi que você deixou eu achar que era obrigação minha me diminuir para te amar. E eu aceitei por tempo demais." Fábio baixou os olhos. Ficamos em silêncio. O barulho da padaria continuava ao redor. Alguém pedindo café, uma criança rindo em outra mesa, a vida seguindo como a vida segue. Eu não disse que o perdoava. Não porque não fosse fazer isso algum dia. Talvez faça, com o tempo, à minha maneira. Mas porque naquele momento o perdão seria uma mentira que eu diria para fazer ele se sentir melhor. E eu tinha passado tempo demais fazendo coisas para ele se sentir melhor. Me levantei, peguei a bolsa e na saída, sem me virar, disse a última coisa que precisava ser dita. "Seu filho é uma criança maravilhosa. Você ainda tem tempo de ser o pai que ele merece, mas isso vai depender só de você." Saí. O sol estava batendo na calçada de um jeito que me lembrou de um dia de março, de muito tempo atrás, quando o Roberto e eu saímos da maternidade com o Fábio recém-nascido nos braços, achando que o mundo estava começando. Talvez estivesse, de um jeito diferente. Mas começando. Em abril de 2024, o processo de apuração financeira avançou formalmente. O juiz determinou que Fábio devolvesse os valores comprovadamente desviados, os R$ 3.250 referentes às 5 mensalidades pagas para uma escola onde o Miguel não estudava mais.
além de um valor proporcional calculado pelo laudo da assistente social. Não foi tudo que eu gastei, e eu sabia desde o começo que não seria. Mas não era sobre o dinheiro. Nunca foi. A irmã de Kátia, aquela mulher que ficou sentada no sofá na noite de Natal, sem dizer uma palavra, me procurou em janeiro de 2024. Me pediu desculpa por ter sabido de algumas coisas e ter ficado quieta por medo de se envolver. Disse que se eu precisasse de um testemunho, ela poderia dar. Dei o contato do Dr. Cláudio. Na segunda audiência, ela confirmou que tinha visto o Miguel ser deixado do lado de fora em outras ocasiões. Que havia comentado com a irmã e recebido como resposta que o menino precisava aprender a se virar. Aquele testemunho foi determinante na decisão do juiz. Em maio de 2024, recebi uma ligação de uma prima de segundo grau que raramente via, que tinha ficado sabendo da história por um familiar em comum. Ela disse: "Aparecida, você foi muito corajosa. Eu fiquei quieta numa situação parecida com minha mãe e me arrependo até hoje. Não disse nada além de obrigada, mas aquela ligação ficou." Hoje é uma manhã de agosto de 2024. Estou na varanda da minha casa em Governador Valadares com uma xícara de café, olhando para o jardim que o Roberto plantou e que eu aprendi a cuidar melhor do que imaginava que conseguiria. A couve está em fileiras. O maracujazeiro que surgiu sozinho na cerca do fundo está cheio de flores amarelas que abrem de manhã e fecham de tarde, como se soubessem a hora. O Miguel está no quarto ainda dormindo. É sábado. Deixo ele dormir até quando quiser. Aos poucos a vida foi se arrumando numa forma que eu não tinha planejado, mas que parece certa. O Miguel está matriculado desde fevereiro na Escola Municipal João 23, a 3 quarteirões da minha casa. Vai de bicicleta quando o tempo está bom, e eu fico na varanda vendo ele virar a esquina antes de entrar para fazer o café. A professora dele, a dona Lúcia, me disse na última reunião de pais que ele é um menino quieto, mas muito atento, que faz as tarefas com cuidado, que está evoluindo muito em leitura. Quieto, mas atento. Isso é do avô dele. Isso é do Roberto. Retomei a costura em tempo integral. Tenho 3 clientes fixas que trazem serviço toda semana, e uma delas, a dona Benedita, 72 anos, que faz ajuste de calça para toda a família, virou quase uma amiga de tarde. Ela fica aqui tomando café, enquanto espera a bainha. Conversamos sobre tudo e sobre nada. O Miguel chega da escola, cumprimenta com educação, pega um biscoito e vai para o quarto fazer a lição. A dona Benedita sempre diz: "Esse menino foi criado por mão boa." Foi. O cobertor azul e branco que fiz quando a Sandra estava grávida fica na cama do Miguel toda noite. Ele não sabe ainda a história completa de quem o fez e por quê. Vou contar quando ele estiver pronto para ouvir. Por enquanto, basta ele dormir debaixo daquele amor sem precisar saber o nome que esse amor tem. E o terço do Roberto continua na minha bolsa. Mas às vezes, quando passo pela cama do Miguel de manhã e vejo ele dormindo com o cobertor até o queixo e a boca levemente aberta, eu paro, tiro o terço, seguro um momento e agradeço em silêncio. Agradeço por ter tido coragem. Tarde, mas tempo. Se você chegou até aqui, eu quero te contar o que eu aprendi. Não como conselho, como confissão. Eu fiz coisas erradas nessa história. Fiz. E não vou fingir que não. Eu transferia dinheiro sem pedir comprovante porque achava que pedir comprovante ao próprio filho era desconfiança. Ignorava os sinais porque era mais confortável acreditar que estava exagerando do que encarar o que estava vendo. Ficava quieta nas visitas para não criar clima, e enquanto eu ficava quieta, o Miguel ficava cada vez mais sozinho. Lealdade não é silêncio. Isso eu aprendi com muito custo. Lealdade de verdade, o tipo que o Roberto exercia, o tipo que a Sandra teria pedido para mim, não é abaixar a cabeça e aceitar qualquer coisa para manter a paz. É ter coragem de dizer o que é errado mesmo que a voz trema, mesmo que a outra pessoa seja alguém que você ama. A segunda coisa que aprendi é que ajuda financeira sem limite e sem clareza não é amor. É ansiedade disfarçada de generosidade. Eu ajudava porque tinha medo. Medo de Fábio precisar e eu não estar. Medo de ser a mãe que falha. E esse medo o Fábio e a Kátia enxergaram e usaram com a eficiência de quem pratica há tempo.
Se você hoje está numa situação parecida, dando dinheiro, dando tempo, dando energia para alguém que deveria estar ao seu lado e que está te usando como recurso, eu te digo com respeito e com carinho. Você não precisa esperar a noite de Natal, não precisa esperar a cena mais drástica, não precisa esperar o teto cair. Seu instinto sabe antes da sua razão, e quando ele falar, escuta. A última coisa. Pedir ajuda não é fraqueza. Eu demorei tempo demais para ligar para Marlene. Demorei tempo demais para procurar o Dr. Cláudio. Ficava achando que precisava resolver sozinha. Que pedir ajuda era admitir que eu tinha falhado de alguma forma. Pedir ajuda é a coisa mais inteligente que alguém pode fazer. A solidão só serve para quem quer te manter no lugar. Tem uma coisa que o Roberto dizia que eu nunca entendi completamente enquanto ele estava vivo. Ele dizia, Aparecida, quando a vida pesar demais, não é hora de parar, é hora de rezar com mais fé e andar com mais cuidado. Eu ouvia e pensava que era uma frase bonita, uma daquelas frases de quem tem uma fé simples e forte que alguns têm e outros não. Mas agora eu sei o que ele queria dizer. Rezar com mais fé não é pedir para Deus resolver o problema no seu lugar, é abrir mão da ilusão de que você precisa resolver tudo sozinha antes de pedir ajuda. É confiar que se você agir de coração limpo e com propósito justo, as peças vão se encaixar de um jeito que você não consegue ver do chão onde está. E andar com mais cuidado não é ter medo, é prestar atenção, é enxergar o que está na sua frente sem filtrar pelo que você quer que seja verdade. Não sei por que o Roberto morreu antes de ver essa história terminar. Às vezes, ainda fico com raiva disso. Às vezes, choro por isso de madrugada. Mas sei que o terço dele me acompanhou em cada momento difícil, que a frase dele chegou até mim quando eu mais precisava, num quarto em Belo Horizonte, às 3 da manhã, quando tudo parecia impossível. E sei que o Miguel, que tem os olhos do avô que nunca conheceu, dorme todas as noites a 3 metros de onde eu durmo. Se isso não é uma forma de graça, eu não sei o que é. Se você ficou até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que sente, que para, que ouve, que entende que as histórias mais importantes não são as que têm heróis perfeitos e vilões de filme. São as que têm pessoas reais, com amores reais, com medos reais, fazendo escolhas imperfeitas num mundo que nem sempre é justo. Obrigada por ficar, de verdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Lá nos comentários me conta, você já se viu numa situação onde o amor que você tinha por alguém foi usado contra você? Onde a sua lealdade foi interpretada como fraqueza e o quanto mais você dava, mais você era cobrada e menos era respeitada? Não precisa contar tudo, mas se quiser, esse espaço é seu. Tem gente aqui que vai ouvir, eu vou ouvir. Se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva, alívio, reconhecimento, esperança, aperta o joinha agora. Esse gesto simples me diz que eu não estou falando no vazio, que tem alguém do outro lado que entendeu, que foi tocado. E isso, para mim, importa mais do que você imagina. Se você ainda não está inscrito nesse canal, me dá esse presente. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho, porque tem muito mais história real para vir. Histórias de pessoas que sofreram, que ficaram quietas por tempo demais e que um dia decidiram que não iam mais. São histórias que precisam ser contadas e precisam ser ouvidas. Compartilha esse vídeo com alguém que precisaria ouvir isso hoje. Pode ser uma amiga que está passando por algo parecido e que ainda não teve coragem de falar. Pode ser uma mãe, pode ser uma avó, pode ser qualquer pessoa que está dando demais para quem dá de menos. Você pode não saber exatamente quem é essa pessoa, mas ela existe. E essa história pode ser o empurrão que ela precisava. Eu me chamo Aparecida. E se tem uma coisa que eu carrego de tudo isso, é a certeza de que é possível ter o coração partido e os pés firmes ao mesmo tempo, que a bondade não precisa pedir desculpa por existir, e que mesmo quando tudo parece perdido, um chute numa porta pode mudar a história. Cuida de você e cuida de quem você ama de verdade, com coragem. Até a próxima história.
Aviso importante: esta narrativa contém elementos ficcionais criados com fins educativos e narrativos, desenvolvidos a partir de uma situação inspiracional real. Os nomes, datas, valores e detalhes específicos foram alterados para proteger a privacidade das pessoas envolvidas. Qualquer semelhança com pessoas, famílias ou situações específicas e identificáveis é mera coincidência. A experiência emocional, os aprendizados e a mensagem desta história são completamente reais.